agora, né, o nosso primeiro encontro virtual, digamos assim, de trocas da enfermagem, né, onde a semana vocês viram vocês viram já muito já a propaganda, né, e qual que é a ideia? Realmente trocar experiências, né, cada semana nós vamos ter duas pessoas para estar conversando, né, não pode nem falar que vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo, né, por isso é importante a interação de vocês também, né, principalmente nesse tema que eu vou estar abordando hoje, que vai ser os primeiros socorros em acidentes domésticos, né? Por que eu estou dizendo por que a gente vai abordar exatamente os primeiros socorros em acidentes domésticos, pessoal? Simplesmente porque, nesse período de pandemia, muita gente está dentro de casa, né, e não tem dados estatísticos precisos sobre isso ainda, mas os acidentes domésticos aumentaram muito nessa época, né? E qual que é a grande questão? Quando a gente está em casa, né, a grande maioria das pessoas não sabe o que fazer. Então, daí a importância, né, da gente saber o que fazer em alguns momentos que podem ser cruciais entre a vida, digamos assim, né, entre a vida e mesmo a morte de umas pessoas, né? Basta um cuidado simples, né, que a gente pode estar desenvolvendo aqui, é o que eu pretendo compartilhar com vocês hoje, para nós termos essa ideia, né, de podermos ajudar alguém, caso seja necessário, né? Alguém já sofreu, né? Eu gosto muito de conversar, tá? E como diz, vai ser uma troca, então eu vou precisar da muita resposta de vocês. Então, alguém já sofreu algum acidente doméstico? Quem pode me falar um pouquinho sobre isso? Já aconteceu isso alguma vez com vocês? Alguém? Comigo não, mas com minha mãe esses dias aconteceu. O que aconteceu? Ela estava lavando um copo, aí o copo escorregou e ela cortou o pulso. Sangrou muito? Nossa, enxurrada, né, Léo? Bastante, né? Enxurrada. E meu padrasto, muito do desesperado, tacou açúcar no negócio. Nossa, arranjou uma confusão e eles estavam na roça. Até que minha mãe falou com ele que não era para colocar açúcar, que era para pegar um pano limpo para ela pressionar. Ele já tinha inundado o trem de açúcar já. Aí na hora que chegou Aí na hora que chegou no hospital, teve que lavar aquele trem tudo lá, ela sentiu um cadinho de dor, né? Uma das coisas mesmo assim, né? Na minha experiência, eu acho assim fantástica a criatividade das pessoas para colocar coisas dentro do machucado. É impressionante, né? O pessoal costuma ter pó de café, eles têm maneiro com pó de café que não entende de onde saiu isso. Açúcar, mato de não sei Mas o por que quê. pó de café e açúcar, Léo? Vocês sabem? Para que serve? Não, por que eles têm essa crença de colocar pó de café e açúcar? Não sei quem teve a brilhante ideia de fazer isso, tá? Não sei mesmo, né? Eu acho assim, deu certo para alguma pessoa, de repente, melhorou, vamos fazer isso, baseado em nada, né? Porque se você pegar só o açúcar, por exemplo, existe até pesquisas, né? Por exemplo, falando sobre o açúcar, que ela deixa o fermento modificado e alguns até usavam açúcar mesmo. Só que, né, depois de 8 horas, o açúcar vira meio de cultura, ou seja, vira bactéria pura, né? E normalmente em casa, o que as pessoas fazem? Troca o curativo uma vez por dia, né? Então, até isso, né, tem alguns estudos muito antigos falando da ação bactericida do açúcar, só que a ação é essa que é totalmente desprezada depois que aquilo vai virar, né, um meio de cultura, porque vai melar, imagina um melado vindo machucado, né? A bactéria vai virar uma bagunça ali dentro, né? E assim, eu já vi coisas absurdas, né, que as pessoas costumam usar efetivamente, né, digamos assim, para tratar todo tipo de ferimento e coisas diferentes, né? Então, assim, para você ter ideia, né? Eu vou falar um pouquinho de queimadura. Tem gente que quer usar pasta de dente em queimadura. Bom, deixa eu começar efetivamente. Gente, como eu estava falando com vocês, como vocês estão podendo notar aqui, tá? A nossa conversa vai ser mais uma conversa mesmo, tá? Vai ser uma troca de saberes, porque eu preciso muito da interação de vocês para nós estarmos efetivamente falando aqui de primeiros socorros, né? Então, quem não me conhece, né, eu estou vendo tem pessoas que não são efetivamente alunos aqui da Univisosa, tá? Meu nome é Leonardo, eu sou enfermeiro, sou
sou intensivista, sou emergencista, né? Sou gestor do curso de enfermagem aqui da Univiçosa. E a ideia hoje, basicamente, é o quê? É estar falando um pouquinho de primeiros socorros em acidentes domésticos. Tá? Acidentes esses, como eu já havia dito, que muitas vezes, podem causar grandes tragédias se a gente não saber o que fazer exatamente na hora. Tá? Eu queria falar também, pessoal, que, basicamente, esse curso, eu fiz esse molde para leigos. Tá? Então, não precisa, efetivamente, você ter algum curso, alguma preparação, ou ser aluno de enfermagem necessariamente, para poder estar tomando essas ações aqui. Tá? A minha tese doutoral ela é sobre atendimento de primeiros socorros para crianças entre 11 e 14 anos nas escolas. Tá? Por quê? Eu acredito que quanto mais cedo as pessoas souberem, né, principalmente as crianças, atender as pessoas numa situação de emergência, a gente vai salvar mais vidas e, efetivamente, vai melhorar a qualidade de vida da população como um todo. Né? Então, quanto antes a gente já souber o que fazer, né, a gente vai poder estar ajudando alguém. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de definição de acidentes domésticos, definição de primeiros socorros, engasgo, queimadura, convulsão, fraturas, hemorragias leves, desmaio e a ressuscitação cardiorrespiratória, tá? Ou RCP, como alguns costumam dizer. Tá joia? Bom, então, gente, o que são acidentes domésticos? Tá? Acidente doméstico é todo aquele que ocorre no local, né, onde a gente mora, efetivamente. E isso vem a ser um problema de saúde pública hoje em dia. Né? Porque muitas vezes acidentes acontecem em grande número, não tem muitos dados falando sobre isso, que nem todas as pessoas vão dar entrada no hospital ou no pronto-socorro por causa de um acidente doméstico, por causa da gravidade, tá? Mas efetivamente ele acontece muito. E por isso que eu bato muito nessa tecla. É importantíssimo que vocês tenham noção do que fazer, tá? Frente a um acidente doméstico que, porventura, pode estar acontecendo ao lado de vocês aí. Última tentativa. Se eu não conseguir, eu vou largar mão. Vamos lá. Bom, então vamos lá. O que são primeiros socorros, efetivamente? Tá? Primeiros socorros são todos os tipos de ajuda, de auxílios que nós vamos prestar a uma pessoa que sofreu um acidente. Tá? Alguém já presenciou algum acidente aí? Alguém já presenciou acidente? Thalita. Como é que foi? Você ficou tranquilo, ficou desesperado? Como é que foi isso aí? Então, na verdade, eu estava no estágio, a gente estava no estágio em Juiz de Fora, a gente fazia estágio na UBS, e no dia que a gente estava fazendo estágio, teve um acidente na frente da UBS, foi quando a gente percebeu que ninguém servia para ser estagiário na urgência, porque ficou todo mundo em choque, e a professora foi a única que foi lá ajudar, porque na frente da UBS tinha uma via muito perigosa e acabou tendo um atropelamento no dia que a gente estava lá. Eu não sei se foi sorte ou azar, mas não estava tendo médico na UBS, tinha 2 meses, então acho que foi sorte, porque a professora era médica, então foi muita sorte. Ajudou, né? Não, isso é uma coisa importantíssima, uma coisa que eu falo muito, né, que eu vivi a experiência, né, foi a primeira vez que eu vesti branco. Né? Eu estava no 3º período, eu me formei em Juiz de Fora, na UFJF, e isso lá isso era mais ou menos 1994, 95. Alguns de vocês não tinham nascido ainda, mas enfim, é detalhe. Né? Eu lembro que eu morava num bairro chamado Vitorino Braga, e eu tinha que atravessar a Avenida Francisco Bernardino para chegar até a Floriano para pegar um ônibus para ir para a faculdade. Quando eu estava no cruzamento, no atropelamento, eu de branco, me sentindo, né? Eu falei assim, agora eu posso, né? É um orgulho dos pais ver o filho de branco, né? Eu me sentindo lá que eu estou no meio do cruzamento, no atropelamento. Eles batem, um senhor é atropelado, uma moto atropelou e o senhor caiu no meu pé. Adivinha para quem que as pessoas olharam? Para mim, que estava de branco. Né? Vontade de gente, brincadeira, estou de branco aqui, mas eu sou qualquer coisa, menos enfermeiro. A gente não sabia, eu estava no 3º período. Né? A sorte minha, né, que foi quase em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, eu falei assim, gente, ninguém encosta não, como tá ruim, viu? Só falei isso. Fui lá, né, chamei os bombeiros, eles vieram pegar o paciente. Então, isso me despertou, né, a paixão pela urgência e emergência, né, digamos assim, começou a florescer dentro de mim esse sentimento e pensar também o que fazer.
tá? Então, o que a gente fazer frente ao acidente? Primeira coisa, manter a calma, tá? Isso é primordial, não adianta nada gritar, né, desesperar, largar o paciente lá e sair correndo. A ideia não é essa, tá? Então, primeiramente, manter a calma para a gente prestar, né, ligar para os bombeiros, digamos assim, onde tem SAMU, ligar para o SAMU, né, no caso do 192 e o 93 dos bombeiros, no caso aqui de Viçosa, e, né, prestar os primeiros atendimentos de uma maneira geral assim. Então, a primeira coisa, né, que eu queria falar com vocês é sobre o engasgo. Tá? Alguém já sofreu algum engasgo sério aí? Meu filho sofreu semana passada e eu quase morri. Gente, como eu estou compartilhando, não estou ouvindo nem quem está falando comigo. Quem está falando? Eu não ouvi que não. Shirley. Ah, tá ok, Shirley, porque eu só estou vendo 4 pessoas aqui na minha tela. Tá? E como é que foi isso, Shirley? Ele estava brincando com umas peças de um aviãozinho de brinquedo e tinha um parafuso de plástico. Nossa. Aí ele colocou na boca, aí eu comecei já a gritar, tira da boca, aí ele foi e engoliu. Aí, tipo, ficou assim na garganta dele e eu fiquei desesperada, comecei a gritar e dando um monte de tapa nas costas dele, nada do parafusinho voltar. Aí, com muito custo, voltou, mas eu quase infartei também, de tanto susto. É muito complicado, né? Gente, que pena. Vocês não estão vendo mesmo, né? Vou compartilhar a tela, né? Não. Não, Léo. Ah, que pena. Deixa eu tentar só mais uma vez aqui. Porque quando a gente fala em engasgo, pessoal, né? Quando a gente fala em engasgo, deixa eu fechar o programa aqui, minimizar. Leonardo. Oi, pode falar. Meu filho também, quando ele era menorzinho, ele engasgou, ele colocou um pedacinho de pedra de concreto na boca, mas ele foi por pouco, ele quase foi embora, eu meu desespero, sacudi, bati, foi burrice minha que eu dei mamar por cima, eu não vi que ele colocou uma pedra na boca. Nossa, Sara, que é isso? Aí ele começou a parar de respirar, ficou todo roxo, minha avó que salvou ele, porque eu também quase fui embora junto com ele. Eu falo que nessa hora, né, a gente meio que esquece disso, né? Esquece, digamos assim, né? A gente tem que... Vocês estão vendo agora, gente? Ou não ainda? No meu, não. O meu também não. Nada, Léo, Não. nada. O meu também não. Converte para PDF, é rapidinho. Peraí. Olha que eu acho que eu fiz um erro aqui agora. Bom, mas enfim. Deixa eu estar abrindo o arquivo aqui, aí eu volto lá, acho que eu já vi o que aconteceu. Quando a gente fala, né, efetivamente nesses cuidados, pessoal, existe uma manobra que a gente chama de manobra de Heimlich para adultos, que é uma manobra que a gente vai fazer efetivamente, tá, para desengasgar o paciente, tá? Como que a gente faz isso? Não sei se vocês vão... É para estar ali, mas eu vou tentar demonstrar aqui, tá? Vocês estão me vendo? Está dando para me ver? Sim. Sim. Então, o que a gente vai fazer? Você vai chegar por trás da pessoa, tá? Você vai colocar a sua perna entre as pernas da pessoa, vai chegar por trás, vai pedir que a pessoa segure assim o pescoço, fazer assim com a mão. Por quê? Para ela não fizer assim e tampar a glote para impedir do que tiver obstruindo estar saindo. Vai fazer com a mão dessa maneira assim, ó, vai fechar o punho, vai segurar e vai pressionar essa região aqui, ó. Todo mundo põe a mão para vocês sentirem essa pontinha do externo, chama apêndice xifoide. Todo mundo sente aqui para vocês verem. Sabe esse osso que tem no meio do peito aqui? Estão sentindo aí? Sim, que dói quando a gente aperta ele. Esse aí mesmo, tá? Vai colocar aqui, tá, pessoal? E vai fazer 5 vezes para cima e para trás, com força. 1, 2, 3,
4, 5. Ou seja, imagina que a pessoa vai estar assim, tá? A pessoa vai estar assim, você vai estar por trás dela, com a perna no meio da perna daqui. Para se ela cair, você vai estar segurando, ok? Então é para dar equilíbrio. Vai pedir a pessoa para colocar as mãos aqui, certo? E fazer, sim, um apêndice tifoide da pessoa, tá? Isso a gente tem que fazer 5 vezes. E qual que é a ideia? É fazer, efetivamente, a pessoa expelir, tá? Efetivamente, aquela coisa que está obstruindo as vias aéreas. Isso em adulto. Mas em criança, como que eu faço isso com uma criança? Tá? Com criança eu faço diferente. Eu vou colocar a criança na palma da minha mão, ok? Vou colocar a criança na palma da mão, tá? De barriga para baixo, segurando aqui o queixinho da criança com o meu polegar e o meu dedo indicador, ok? E vou dar um tapa nas costinhas dela assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Para quê? Para fazer ela soltar também aquilo que está obstruindo ela. Se você conseguir colocar a mão sobre a superficial, você pode colocar a mão e tirar, tá? Mas se tiver na garganta, o seu dedo vai obstruir ou pode empurrar mais ainda para dentro esse corpo estranho, tá? E isso Ô, Léo. Oi. E quando a criança já é maiorzinha, assim, entre 1 ano e 5 anos, não dá para colocar no braço, como é que faz? Na coxa, tá? Você coloca ela na coxa, apoia na coxa, sim, coloca do mesmo jeito, segura a cabecinha dela e faz a mesma manobra, tá? Para vocês terem uma ideia, ela precisa o quê? De um apoio, sempre com a barriga para baixo, com a cabeça levemente, né? Mais abaixo do que os pés, então quase de cabeça para baixo, assim, mas não de cabeça para baixo mesmo, tá, gente? Porque senão não pode ser assim também não, tá? Voltada para baixo e você dá esses tapas nas costas da criança, tá? Então a ideia de estar fazendo isso nesse momento é importantíssimo. Se a criança for maiorzinha, que dê para você fazer a manobra de Heilig, você já faz. Se a criança tiver 10 anos de idade, algum assim, que já possa ficar de pé, você faz dessa maneira. Só que, pessoal, igual eu estou falando, é imprescindível, tá? É imprescindível que vocês façam, primeiro, que vocês detectem o que está acontecendo em engasgo, tá? Para efetivamente vocês estarem agindo, entendeu? Porque muitas vezes acontece essa questão de estar tendo o acidente com a criança e ninguém dá conta disso, né? Então esse que é um grande problema da gente primeiro detectar. Muitas vezes pensa que a pessoa está brincando, que não está acontecendo nada, e a gente só vai ver o quê? Quando a pessoa estiver toda roxa. Não é verdade? Muitas vezes não acontece assim. Então, quando ele está toda roxa, já que a gente consegue efetivamente ver o que vai estar acontecendo. Gente, até minha apresentação sumiu agora. A gente consegue efetivamente até ver o que fazer com a criança nesse exato momento que está acontecendo. Porque quando alguém engasgou, primeiro vocês vão pensar que ela estava brincando. Como é que foi com vocês isso? Alguém já viu algum adulto engasgar? Minha mãe uma vez engasgou com uma espinha de peixe. Espinha de peixe? Uhum. E aí, saiu? Como é que você fez? Não, eu não fiz nada porque eu começo a gritar, né? Não, mas era na casa da minha vizinha. Aí ela não falou nada, ficou super calma, foi no banheiro e colocou o dedo na garganta e conseguiu sentir. Aí ela foi, começou a raspar com a unha e conseguiu soltar. Aí com a unha, então conseguiu tirar mais fácil, então. Foi, não chegou a engolir, porque ela falou que quando ela engoliu, que ela sentiu que arranhou, ela já parou e ficou calma, entendeu? Nossa Senhora, entendi. Tá? Mas, gente... Só que se fosse eu morria, só com susto, com medo. Ai, meu Deus. Não, mas está tranquilo. Isso aí é esperado mesmo. Então, pessoal, nossa, gente, que pena, tá? Que pena mesmo que não está aparecendo o compartilhamento aqui, né? Bom, voltando então, o segundo ponto que a gente vai estar... Vocês têm alguém? Vocês estão sozinhos ou tem alguém com vocês aí?
Por quê? A ideia é que vocês Sim. testassem, é que vocês abrissem a câmera e testassem fazer essa manobra de harness com alguém. Tem alguém com vocês aí, pra gente ver? Ou vocês estão Eu sozinhos? tô sozinha e meu filho tá dormindo. Não, então não vai acordar ele, não. Deixa pra lá, tá? Não, não é saudável. Deixa... Oi. Leonardo, por favor, eu posso fazer uma pergunta nessa questão de engasgo? Claro. Que você comentou quando a pessoa engasga com algum corpo estranho e tudo mais. Eu já vi em algumas situações adultos engasgarem com saliva, com ar, e ser uma coisa assim bastante complicado, como estar bebendo alguma coisa líquida e se engasga com aquilo. E em algumas situações a pessoa passa muito aperto. Como a gente faz para aliviar isso quando não é uma questão de corpo estranho? Então, esses engasgos aí, apesar de eles, digamos assim, darem um susto na a gente já engolir água, por exemplo, assim, quem nunca estava tomando refrigerante, foi rir, por exemplo, e saiu pelo nariz, né, digamos assim. A gente fica muito preocupado aqui. Esses engasgos aí não levam efetivamente a pessoa a desmaiar, não. Tá? Vai ter uma falta de ar ali, mas aquilo vai voltar normalmente. Por quê? Porque não tem nada obstruindo. Você vai ter, a não ser que a pessoa assim, tenha algum problema neurológico, de deglutição, né, que já tem algum acometimento. Aí sim, tá? Mas efetivamente, não tem grandes problemas. Ninguém vai engasgar com água e vai, tipo assim, morrer porque eu engasguei com água, tá? Isso aí não vai, a pessoa pode ficar roxa, mas ela vai voltar. O corpo consegue fazer isso. O que é diferente, né, de você ter alguma coisa efetivamente obstruindo, e aí dessa obstrução você não conseguir fazer, tá? Aí sim, isso pode dar problema, né? Se você estiver engasgando, né, assim, e se você não conseguir sair. As pessoas morrem mesmo frente a uma questão dessa, tá? Então, isso que a gente tem que ficar muito, muito atento com essa questão, certo? Bom, gente, mais uma pergunta sobre engasgo? Ô, Léo. Oi. Oi, Sheila. Uma coisa que eu sempre tive dúvida e eu até nem deixo meu filho brincar é com balão, bexiga, sabe? Uhum. Porque eu já vi uma reportagem uma vez que a mulher perdeu um filho porque engoliu o balão. E numa situação dessa, será que com essa manobra o balão sai ou não? Então, vamos pensar. Ele engoliu o balão cheio? Não, vazio, a bexiga vazia. Olha, o que acontece? De uma maneira geral, quando acontece alguma coisa dessa, você está me relatando a primeira vez que eu ouço falar de um caso desse, tá? Da pessoa engasgar com um balão. Olha, se não sair, é complicado. Não sei de responder de pronto, não, Shirley, porque se fizer um bolo, com a manobra de Harnisch, normalmente sai, tá? Normalmente a manobra consegue fazer sair, entendeu? Mas, efetivamente, você tenta colocar o dedo e tirar, né? Gente, o que eu falo assim? Não tem muita coisa ortodoxa para fazer, não. Por exemplo, um caso que eu vi muito interessante. Chegou uma criança uma vez que tinha enfiado um caroço de feijão no nariz. Olha bem, menino danado fazer isso, né? Enfiou, beleza, e não saiu. E aí? Como é que faz? Né? Tentando colocar com a pinça não chegava, estava muito lá para dentro. O que nós fizemos? Pegamos, colocamos um ambu, sabe, o respirador, colocamos um ambu na boca da criança e sopramos. Pressão reversa e o feijão saiu do nariz. Por quê? Pensei isso como? Na hora eu pensei isso. Onde estava escrito isso? Lugar nenhum. Entendeu? Então, se a ideia é desobstruir, né, apesar de ter a manobra de Harnisch, o que você tem que fazer? Você tem que chegar na hora e tentar tirar. Se não, vamos fazer a manobra, porque qualquer coisa tem necessário, porque se a criança ficar sem respirar, o que vai acontecer com ela? Ela vai parar, e ela vai a óbito. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E é rápido, então tem que ter muito cuidado com isso. O que acontece no balão é que, algumas vezes, o que pode ocorrer com a pessoa? Ele vai enchendo o balão e fica tonto. Isso aí pode acontecer, tá? Então, se ela ficar tonta nessa hora, a gente pode... a gente tem que pedir para parar um pouquinho e até recuperar o fôlego normalmente, mas com um balão assim, ou você tenta tirar ou tenta a manobra. Eu não vejo outra coisa que a gente possa fazer, não, tá? Porque tem muito caso também absurdo, que a gente vê, né? Igual eu vi uma vez que a menina falou que, na internet, que a menina tinha aspirado um milho de pipoca e quase morreu porque
passou um grão de pipoca na traqueia e não deu conta. Eu acho uma coisa assim surreal acontecer uma coisa dessa, né? Mas como eu já vi muita coisa diferente, eu não digo assim que é impossível disso acontecer, não, tá? Isso aí pode efetivamente acontecer. Ok? É que nem moeda também. Criança é danada para querer pôr moeda na boca. Ai, misericórdia. Muito. Menos mal uma moeda, né? Não sei se alguma criança alguém já viu alguém fazer isso efetivamente assim, por quê? Né? Quando você abre quando você abre uma moeda assim, normalmente ela sai no trato gastrointestinal, que ela não tem uma ponta, não é cortante, ela pode agarrar na garganta, mas se ela passar normalmente, né? Eu não vi nenhum caso assim de ter obstrução intestinal, alguma coisa assim, porque a própria peristalse vai virando a moeda, né? Pode até acontecer, mas vai chegar um momento que a gente não vai precisar muito disso para estar fazendo, não. Entendeu? Gente, vou tentar pela 10ª vez compartilhar com vocês aqui. Conseguiu compartilhar agora? Não. Nossa, mãe. Meu Deus, é pessoal isso aqui, não é possível. Depois eu vou disponibilizar o slide para vocês, então. Que pena, gente. Vamos lá, assim. Vamos falar um pouquinho de hemorragias agora também, tá? Vamos falar de hemorragias. O que vocês... alguém já viu alguma hemorragia acontecer? A hemorragia mais simples de acontecer é qual? Quem sabe me dizer aí? Quer tentar, Robson? O problema é eu parar agora. O Robson está me perguntando aqui se eu consigo compartilhar para ele. O problema é eu parar agora para mandar um e-mail para ele. Isso vai ficar complicado, entendeu? Está salvo no computador aqui. No WhatsApp, Léo. WhatsApp web. Meu Deus, eu gravando o negócio. Manda no WhatsApp web. Não sei, deixa eu ver se eu consigo. Dá para mandar até pelo chat aqui do próprio Zoom, dá para mandar arquivo. Será que eu consigo mandar pelo próprio chat aqui? Eu já vi as pessoas mandarem arquivos bem grandes por aqui. Deixa eu ver se vai. Tem essa parte de filler aqui, que é para você adicionar um arquivo. Você pode arrastar ou você pode clicar na parte para fazer o download. Estou tentando compartilhar aqui. Gente, agora que eu estou vendo as mensagens aqui, tá? Alguém tomou soco nas costas e não sei o quê. Agora que eu estou vendo essa questão aqui. Deixa eu compartilhar aqui, só para ver se eu consigo... Eu vou liberar o compartilhamento de tela para vocês, porque de repente é alguma coisa no meu computador, né? Então pode ser isso. Tá compartilhando. Vamos ver se vai chegar aí, tá? 64.18. Bom, estou mandando, vamos ver se vai chegar. Falando de hemorragias, especificamente, pessoal, tá? As hemorragias são casos muito graves, né, que efetivamente podem cometer um paciente, e que tem dois tipos de hemorragias que a gente tem que se preocupar com as duas. A mais comum que acontecer é a chamada epistaxe. Quem já teve um sangramento nasal aí? Já aconteceu com vocês? Né, de nariz sangrar efetivamente? Já viu isso acontecer? Sim. Então, o que acontece no caso de um sangramento nasal como esse? Tá? Quando a gente tem um sangramento, quando a gente faz efetivamente um sangramento nasal, o que vocês fizeram para parar? Queria ver vocês. O que vocês fizeram para parar aí? Quem pode me ajudar nisso? Eu fiquei com a cabeça para cima. Cabeça para cima? E aí? Não, mas aí eu fiquei tipo com falta de ar, aí eu voltei de novo. Se fizer isso, normalmente, né? Quem mais? Thalita, o que você fez, Thalita? O meu amigo, ele estava tomando Rocutan, aí ele estava com muito sangramento, o médico disse que era normal, aí ele mandava colocar, acho que era gelo. Eu lembro que ele sempre tinha que ficar com um negócio aqui, ele tinha que cheirar uns negócios estranhos também, por causa do sangramento do Rocutan. Aí tinha uns remédios que ele passava aqui, que tinha, sei lá,
Um trem muito estranho. Ele sempre tinha sangramento da escola na primeira vez. Todo mundo achou que ele tinha um tumor cerebral, alguma coisa assim, mas era por causa do efeito do Rocutan. Aí ele sempre ficava com os planinhos assim, segurando. Eu não sabia se aquilo estava adiantando ou não. Ninguém sabe se foi recomendação médica ou se ele tirou da internet. Gente, porque não parecia muito eficaz. Não dá muito certo, não. Tá? Gente, sangramento nasal, o que vai estar acontecendo, tá? Efetivamente, a gente vai colocar, né? Você vai colocar a cabeça assim, tá? Vai chegar a cabeça um pouquinho para cima, vai prender a ponta do nariz mesmo, prender. E se tiver gelo, vocês vão colocar gelo nessa região aqui, tá? Por que colocar gelo aqui? Gelo faz o quê? Vasoconstrição, tá? Então, o gelo fecha. Então, o gelo, ele vai te ajudar a conter o sangramento. Isso é um sangramento comum, que é um sangramento nasal, que é a coisa mais tranquila. Só que tem dois tipos tem outros tipos de sangramentos, né? Que são as hemorragias efetivas, assim, a gente tem que tomar precaução, né? Por exemplo, a Marcela falou que a mãe dela, né, teve um corte no punho, né? Então, isso sangrou muito. Então, o que a gente tem que fazer com isso? Primeira coisa, se tiver uma mangueira vazando água, como é que vocês fazem para esse vazamento? Não tem como fechar a torneira, senão a gente morre. O que vocês fazem com o lugar? A gente tinha que efetivamente pressiona o lugar. Isso, simplesmente, tá? Com um pano limpo, pressiona o lugar até o quê? Até as plaquetas poderem chegar, se agrupar e, efetivamente, o sangramento vai estar cessando. É isso que vai estar acontecendo, tá? Quando a gente, quando ocorre um sangramento. Isso é muito visível, gente, num sangramento simples assim. Isso pode acontecer muitas vezes em casa, tá? Não sei se vocês lembram, passou um tempo atrás, né? Um rapaz que estava se casando, vocês viram isso? E disse que tinha um negócio de você roubar a taça do seu casamento, ele colocou a taça dentro da calça, saindo da festa, ele tomou um tombo, cortou a femoral dele e o cara morreu, tá? Então, vocês imaginam a importante você ver a contenção de hemorragia, porque, por exemplo, uma artéria femoral é da grossura do polegar da gente, efetivamente, tá? Então, sempre que acontecer, se acontecer uma coisa dessa, se a gente não fizer nada, não botar nada para estar chegando ali, né? Não botar nada para estar chegando ali e tapando, digamos assim, esse orifício, vai ficar muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. Então, a gente tem que chegar, basicamente, comprimir, esperar o sangramento cessar e chamar por ajuda. Sempre, tá, gente? Sempre chamar por ajuda. Essa que vai ser a grande questão da gente estar salvando as pessoas. Isso é hemorragia interna, hemorragia externa, que é o que você vê. E a interna, que é o que vocês não veem, tá? A hemorragia interna, ela é mais complicada, tá? Por que vai ser mais complicada? Você não está vendo, mas você nota pelos hematomas. Sabe hematoma? Todo mundo sabe o que é hematoma aí? O que é hematoma, gente? Ele fica roxo, né? Aquele roxo vem de quê? O que vocês acham que fica aquele roxo no hematoma? O sangue que não saiu, ué. Exatamente. Aquele é sangue coagulado debaixo da pele. Então, hematoma nada mais é do que o quê? Sangue coagulado debaixo da pele. Se muitas vezes aquele hematoma estiver muito grande, muito provavelmente a pessoa está com hematoma. Às vezes uma queda, né? Uma queda boba dentro de casa, brincando uma coisa, você pode fraturar uma costela, perfurar o pulmão, que é um órgão muito vascularizado. Então, N coisas podem estar acontecendo, né? Em geral, o Gugu que morreu com um acidente dentro de casa, que é o dentro de casa e morreu, né? Vocês lembram disso? Foi no começo do ano, uma coisa assim, né? Ele faleceu no Natal, uma coisa assim. Então, pessoal, em ambos os casos, se a hemorragia for muito severa, o que a gente recomenda? Se for externa, comprimir o lugar, tá? Pode comprimir mesmo, e levar o paciente para... levar a pessoa para um hospital. E se for externo, você tem que ter uma área muito grande, às vezes tomou uma pancada e ficou tudo roxo. Também é motivo de levar rapidamente para o hospital. Por quê? Aquele sangue que está vazando, você não sabe a quantidade de sangue. A pessoa pode até entrar em choque, né? E é perder, basicamente, perder um grande volume sanguíneo e a pessoa ia ter uma parada cardíaca e morrer, tá? Só para vocês terem uma ideia disso, né? Vocês sabem quanto de volume de sangue a gente tem no corpo? Mais ou menos você multiplicando o peso por 7, tá? Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, 7 vezes 7, 49, tem 4.900 ml de sangue no corpo, tá? Se a gente perder 10% do volume sanguíneo,
a gente efetivamente entra em choque, tá? E por isso que, por exemplo, alguém já doou sangue aí? Não? Não, a gente tem que doar sangue aí. Muito bem, Robert, já doou, parabéns. Né? O que Eu não acontece? tive esse ano, por isso que eu nunca doei. Muito bem, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho 50 quilos, então não posso. Quem não tiver, eu tenho uns quilinhos a mais, posso emprestar, viu? Sem problema. Estou querendo ficar sem eles. Doação de sangue, eles têm tantas perguntas. Eu lembro no ensino médio, foi um grupo de 50 alunos para doar e, tipo, só uns 20 conseguiu doar. Teve gente com afta na boca que não conseguiu doar sangue. Eu juro, teve um cara que saiu de lá muito revoltado por causa de uma afta, ele não conseguiu doar. Não, pois é. Acontece isso mesmo, né? Ô, gente, mas né, não sendo, mas imaginem bem. Olha a responsabilidade de doação de sangue, né? Mesmo com todos os exames hoje, para você passar sangue para alguém é uma coisa muito complicada. Quantidade de coisas que a gente pode estar passando através de transfusão de sangue, né? Eu perguntei porque, né, eu citei esse exemplo de hemorragia, por quê? Quando você vai doar sangue, eles pegam em torno de 330 a 350 ml de sangue em cada bolsa daquela, né? Então, imagina só, uma pessoa de 50 quilos, que é o peso mínimo para colocar, 7 vezes 5, 35. Daí você vai tirar os 350 ml, vai chegar na beiradinha para ela desmaiar, digamos assim, né? Então, a pessoa vai entrar em choque se ela perder esses 10% de sangue. Então, por isso que quem tem menos de 50 não pode doar. Porque senão você tirar os 350, você vai simplesmente botar a pessoa em choque. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para poder estar sabendo. O coração, pessoal, é mais ou menos do tamanho da mão fechada. Então, vocês olharem para a mão de vocês, tá? Esse aí é o tamanho do coração de cada um. Então, vocês imaginem o volume de sangue que vocês têm pelo peso, né? Não precisam me falar, quem tiver problema aí com peso, não é a pergunta, tá? Não é a ideia, tá? Mas principalmente, né, para vocês terem essa noção de quão importante é você conter uma hemorragia. Porque uma ferida sangrando de maneira efetiva, dependendo do peso da pessoa, ela entra em choque rapidinho, tá? Daí a importância de, eficazmente, vocês já entrarem, né, digamos assim, e tentarem conter essa hemorragia, digamos assim, de uma maneira mais rápida e mais eficaz. Ok? Bom, eu vou entrar na parte agora, pessoal, né? Assim, mais uma vez eu peço desculpas por não ter compartilhado a tela, né? Mas eu acho assim, a coisa mais importante, né? Porque eu coloquei, a gente vai falar tinha muitos slides para a gente estar compartilhando, né? Com figuras e tudo mais, sempre a gente ver tipo de queimadura, que é o que eu vou entrar agora na questão das queimaduras, tá? Quem já sofreu queimadura alguma vez na vida aí? O Robert? Mas quem? Eu tenho certeza que todo mundo já sofreu queimadura uma vez na vida. Tenho certeza. Tá? Roberta também. Tá? Ó, grandes carros de moto. Eu também, Robert. Já aconteceu isso comigo também. A pele abriu assim, né? Gente, uma foto tão bonita para vocês verem, né? Vocês iam ficar meio chocados, mas a ideia é essa mesmo, de mostrar como efetivamente acontece isso. Existem 3 tipos de graus de queimadura, digamos assim. Tá? A queimadura mais leve é a queimadura de primeiro grau. Qual que é essa? A de praia. Então, quando vocês vão à praia e ficam vermelhos, né? Eu fiquei bronzeado. Você não ficou bronzeado, você queimou e a melanina agrupou para tentar melhorar a sua pele. Então, na verdade, é isso que acontece com o bronzeamento, né? Então, todo mundo já fez, pelo menos ficou vermelho no sol, né? Eu brinco, tem gente que vai à praia de blusa, né? Aí chega os braços queimados e o peito branquinho, né? E queimou de sol, né? Então, vai dirigindo, o braço fica todo queimado, para o motorista, o braço esquerdo fica todo queimado e o braço direito não, o que está dentro do veículo, né? Então, a primeira queimadura, gente, é a de primeiro grau, que é a mais simples, eu só passo hidratante mesmo. E depois, imagina uma pessoa na praia. Quem já descascou na praia aí? Que deu aquelas bolhas? Aí, ó, Thalita, né? Quem mais já queimou, né? Gente, não é possível. São tudo mineiro. Ô, Léo, Oi. quando eu estava fazendo um técnico, a gente foi fazer uma visita no Hospital João 23, lá em Belo Horizonte. Uhum. E na ala dos queimados tinha um homem todo queimado, da cabeça aos pés. Eu fiquei morrendo de... Mas todo mesmo, estava todo enfaixado, não tinha só o olho para fora.
essas são as queimaduras mais graves. Porque a gente tem o primeiro grau, como eu falei, que vai atingir mancha vermelho, tá? Segundo grau, já tem destruição da pele, que é, por exemplo, uma descasca quando dá uma bolinha. Aquela bolha é queimadura de segundo grau. Tá? Então, já acontece isso. E nós temos a queimadura de terceiro grau, né? Algumas literaturas falam até em quarto, entendeu? Mas, efetivamente, que são as piores, porque ela queima tanto o músculo quanto até os ossos. Tá? E uma dica, queimadura de terceiro grau, ela não dói. Vocês sabiam disso? Sabe por que ela não dói? Porque destrói a terminação nervosa. Tá? Exatamente. Isso aí, Thalita. Li seus lábios aqui. Ó. Né? Então, acontece justamente isso. Né? Que a gente são as piores de acontecer. Tá? Então, gente, principalmente, né, falando, podia ficar até amanhã falando de queimadura aqui, né, mas né, não é exatamente a ideia, mas a gente tem que, primeiro, saber o que fazer. Tá? Se tiver uma pessoa pegando fogo, literalmente, dizendo assim, né? Quando a gente fala de urgência e emergência, a gente tem que pensar o seguinte, a pessoa mais importante num cenário de urgência e emergência, sabe quem que é? É o socorrista. Então, se a gente tiver, a primeira segurança é a nossa. Por que você está falando isso, Léo? Porque, infelizmente, a pessoa que está acidentada já aconteceu com ela. Não tem nada que você possa fazer sobre isso. Agora, se você se acidentar também, tá? O que vai acontecer? Quem vai cuidar dela e quem vai cuidar de você? Né? Então, eu estou falando isso porque muitas vezes, no afã de tentar ajudar a pessoa, a gente se acidenta. Né? Quem já viu algum acidente automobilístico, por exemplo, que está um acidente lá, a pessoa vai para o carro no meio da pista e vai lá ajudar. Aí vem um carro e bate e mata a sua família no seu carro. Você parou o carro no meio da pista na curva. Então, se aconteceu, gente, a primeira segurança é nossa, tá? A pessoa foi eletrocutada, Deus me guarde. O que você faz? Olha se não tem fio desencapado, olha se não tem nada, se ela está molhada, se a hora que você for tocar a pessoa, se ela não está energizada. Primeira coisa, tá? Não envolve risco para você? Não. Aí sim você vai atuar. Gente, eu estou falando isso não é porque você é cruel, não. Você tem que fazer isso. Tudo em urgência e emergência, você tem que ter lógica, tem que ter rapidez de atitude, de raciocínio. Então, tem que ser dessa maneira. Tá? Então, voltando à questão de queimadura, por exemplo, se tiver alguém pegando fogo, o que vocês acham que a gente deve fazer com a pessoa para apagar aquele fogo? Jogar um pano por cima, alguma coisa assim. Um pano, o que mais que vocês acham? Mais ideias aí? Deitar e rolar? Pode ser uma também. Qual que é a ideia, gente? A ideia é você diminuir a oferta de oxigênio para o tecido, porque todo mundo deve ter feito esse testezinho aí no segundo grau, é de você botar uma vela, né? Você botar uma vela dentro de um copo e aos poucos a vela se apaga. Por quê? Porque queimou oxigênio dentro do copo. Então, esse mesmo raciocínio vai para uma pessoa que está queimada. Você vai tentar diminuir o atrito dela com as coisas. Então, você vai colocar um pano, mas não é, vamos dizer assim, que eu estou escolhendo, mas não. Imagina você põe tipo um cobertor de acrílico em cima da pessoa, né? Aquele cobertor São Vicente. Para impregnar ela, aquilo é uma meleca para tirar aquilo depois do pessoal, além de doer muito. Tá? Então, um pano de algodão que você coloca sobre ela para abafar o fogo é o mais ideal. Eu posso vir para deitar? Posso, entendeu? Mas também corre o risco de quê? De juntar terra, alguma coisa ali, mas não tendo nada, eu vou mandar ela deitar e rolar no chão mesmo. É isso que eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o contato, eu vou aproximar o contato dela com a terra e apagar o fogo. Quanto menos tempo ela ficar exposta ao fogo, mais fácil. Então, também é válida essa questão. Tá? Feito isso, gente, né, principalmente, né, isso eu estou botando no caso de uma queimadura grave. Agora, o que eu falo com vocês? Essas queimaduras comuns que a gente queima no fogo, alguma coisa assim, o que vocês usam normalmente para tratar uma queimadura dessa? Já que eu já dei spoiler da pasta de dente, né? Sem ser pasta de dente, o que vocês costumam usar? Protetor solar. Oi, Grazi. Pasta d'água. Protetor solar. Protetor solar? Sim, pode ser. O que mais? Vamos ver. Pasta d'água. Tem umas pomadinhas de inflamação que eu lembro que eu já passei, que é para, mas era tipo pomada de pele de inflamação normal, assim. Não, gente, digamos assim,
qual que é a intenção de você passar alguma pomada? A ideia é você hidratar e deixar úmido. Uma ferida fecha por quê? Ela tem que ficar limpa, ela tem que ficar úmida e tem que ficar na temperatura adequada. Tá? São essas 3 coisas que vão fazer uma ferida cicatrizar. Então, por favor, tá? Nunca, nunca, nunca usar pasta de dente, né? Por mais que você está querendo, pasta de... Não façam isso, tá? Façam um teste em casa para vocês verem, de colocar uma pasta de dente perdoa, assim vocês verem como é que é bacana. Não façam isso, ok? Tá? Não tenta botar pó de café, teia de aranha. Gente, assim, eu não sei quem teve essa brilhante ideia de fazer essas coisas, né? O que foi, Grazi? Grazi? Então, pessoal, não façam isso, por favor, e não deixem ninguém fazer, tá? Porque só vai piorar a situação e muito, né? Além de doer muito mais, vai abrir. Volto a dizer, você botar pasta de dente na queimadura, igual você apagar fogo com gasolina. É líquido, nem deve apagar. Mas assim, não mesmo, não. Vai piorar muito, tá? E até para tirar a pasta de dente depois é complicado de dentro da ferida, tá? Então, o que vocês podem... Oi. Sobre o óleo, tem alguma coisa que fala sobre isso? Relacionada a óleo? Não, veja bem. O que tem pesquisa sobre óleo? Vou te dar um exemplo assim. Não é para queimadura nenhuma, não, Rob. Nem as pequenas, nem as grandes, do meu comentário dele ali. O que acontece do óleo? Normalmente, como eu falei, o que acontece na queimadura? Você vai destruir a pele, que é o nosso maior órgão, e a pele serve basicamente para quê? Além da termorregulação, ela protege nossos órgãos internos, os músculos, enfim, de processos infecciosos, né? Porque a nossa pele não é estéril. Então, a pele protege todo o nosso corpo. Quando você destrói, né, quando você destrói a pele, se você colocar um óleo lá dentro, você vai hidratar? Vai, entendeu? Mas a questão é, e se der uma infecção com esse óleo? Né? Muitas vezes vocês vão até nos hospitais, né? Não é assunto falar efetivamente de feridas aqui, mas vocês vão até o hospital, e eu já vi muitas vezes usando óleo de girassol dentro da ferida. Léo, eu já vi dar certo? Já vi dar certo. Já vi dar infecção? Também já vi dar infecção. Entendeu? Então, se você não tiver outra coisa, você pode passar óleo, se for uma queimadura de 1º grau, ficou só vermelho. Sim, você pode passar o óleo, sim. Feriu, tá? Aí eu não te aconselho passar óleo por causa da possível contaminação. Porque o óleo foi feito para quê? Basicamente, ele foi feito para fritura. Então, você vai colocar numa panela, altas temperaturas, então vai acabar aquela questão de digamos assim, vai matar qualquer tipo de bactéria que porventura possa estar presente ali. O que não vai acontecer na ferida, entendeu? Que a temperatura corporal não vai matar nada efetivamente. Então, a gente tem que pensar nessa questão do óleo por causa disso, tá? Então, isso que a gente tem que estar imaginando como que a gente vai efetivamente estar fazendo. Mas se não tiver outra em casa, for uma queimadura de 1º grau, é válido sim, afinal de contas, você vai pelo menos hidratar um pouquinho ali, tá? Eu vou passar no cabelo, né? Se o cabelo estiver oleoso, também pode, né? Também pode acontecer isso. Então, um monte de coisa é válido. Menos coisas absurdas, né? Então, você diz assim, bom, folha de não sei o quê. Gente, tem muito tempo que eu não pego isso, graças a Deus. Antigamente, as pessoas tinham fazido, né? De maneira de se bronzear artificialmente e fazer um bronzeador com folha de figo. Gente, davam queimaduras horrorosas com aquilo. Tá? Queimaduras sérias de 2º grau. O que é pior, além de dar queimadura de 2º grau, você ainda tinha que depois tirar as nervuras da folha que ficavam grudadas na pele da pessoa. A gente tinha quase um bloco cirúrgico para você fazer o desbridamento da ferida que dava ali. Tá? Então, basicamente, ferida é o quê? Você vai hidratar, tá? Você vai deixar limpa, certo? E fazer o quê? Ir na temperatura ideal. Né? E perguntar uma coisa a vocês, bolha, quando eu dar uma bolha, vocês acham que deve furar ou não a bolha? O que vocês acham? Não deve furar, mas eu furo. Não. Não pode furar. Não deve furar, mas eu furo é ótimo. Né? Então, gente, por que a gente não pode furar? Né? Mas a primeira foi verdadeira, é isso mesmo, Chico. O que acontece, gente? A gente tem que pensar o seguinte. Aumenta a chance de infecção. Exatamente. Tem isso aí. Tá? Porque se a gente deixar a bolha como está, na verdade, o que está por baixo da bolha, ela está protegendo a pele. Então, muitas vezes, né, que é o que acontece quando a gente está descascando, que é uma queimadura de 2º grau, descascar, tá? A gente vai deixar o quê? A hora que a pele sai, a pele de baixo já está boa. Então, o mesmo princípio da bolha, se tiver uma bolha muito grande,
o que a gente faz? A gente pega uma agulha de injeção estéril, não é agulha de costura e nem espinho de laranjeira, o pessoal também tem uma noia com espinho de laranjeira, que eu não sei de onde saiu isso, né? Uma mania de tudo espinho de laranjeira para tirar, que aquilo é bom. É bom só porque fura, só por isso. A infecção dá bom também, né? Então, o que acontece? A gente fura na base para tirar o líquido, porque se aquela bolha ficar muito volumosa, você pode bater e estourar ela. Aí ela se rompe, entendeu? Então, nesse caso de uma bolha muito grande, você perfura na base dela só para sair o líquido, mas não retira a bolha, para evitar que com um trauma maior a bolha se rasgue e fique pior, tá? Então, gente, se for uma queimadura grande acontecer assim, né, vocês verem alguém em casa, né, sofrendo uma queimadura mais severa, em casa mesmo, o que vocês já podem fazer? Tira todos os anéis, cordões, tudo da pessoa. Por quê? O edema que acontece é muito grande depois. Aí tem paciente que corta quase o dedo fora, porque não tirou uma aliança, por exemplo, fica muito grande e acaba saindo. Tá? Então, efetivamente, a gente vai estar acabando a queimadura também por causa disso. Tá? Então, esses cuidados que nós efetivamente temos de ter. Ok? Ô, Léo, Oi. um caso aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás. A minha vizinha aqui, ela tinha um menininho de 4 anos. Aí ele caiu dentro da taxa de melado, sabe? Taxa de fazer rapadura. Sei. Aí quando o moço tirou ele, a roupa dele estava toda grudadinha no corpo dele, sabe? Aí eles arrancaram a roupa e a pele saiu tudo agarrada na roupa do menino. E ele não sobreviveu. Morreu? Nossa, gente. Tá vendo? Assim, Morreu. olha, é o que eu falo. No intuito de ajudar, né? No intuito de ajudar, todo mundo, digamos assim, acaba fazendo uma tragédia algumas vezes. Né? Assim, de bem intencionado, o inferno tá cheio. Né? Digamos assim. É porque é aquilo que a gente fala, né, Léo? A gente, muitas vezes, não tem o conhecimento e a gente age por achar que está certo. Então, é por isso que a gente tem que buscar a forma correta de agir diante das situações. Exatamente, Shirley, exatamente. Então, é isso que assim, a ideia, né, igual esse bate-papo que a gente está tendo hoje aqui, né, é justamente para estar passando essas coisas para vocês, né, para vocês terem ciência do que fazer e poder ajudar alguém numa hora dessa, né? Porque não é tirando a pele. Se vocês puderem falar, eu não estou dando muito conta de ler os comentários aqui, não. Entendeu? Porque, então, assim, é até bom para a gente interagir um pouquinho melhor, assim. Estou achando que eu vou até abreviar a coisa agora. O hidratante pode passar, sim. Só que tem que lembrar o seguinte, né? O hidratante foi feito para pele íntegra, né? Então, se tiver ferimento, aí eu já não aconselho muito o hidratante, não. Tá? Existem pomadas específicas para queimadura, tipo assim, a gente pode usar sulfadiazina de prata em queimaduras menores, né? Porque a prata é bactericida, né? A gente pode usar sério. Então, algumas coisas a gente pode estar usando. E só falando de pomada aqui, gente, né? Tem muita gente leiga que pensa que pomada é qualquer uma, e não é não, tá? Tem pomada que serve só para desbridar. Então, eu vou passar uma pomada, eu tenho aqui em casa, eu vou usar. Não, não pode usar, não. A pomada é específica para queimadura. Ok? Gente, alguma dúvida em relação à queimadura ainda? Tranquilo? Ô, Léo, mas assim, eu acho, assim, você explicou muito bem tudo e eu consegui captar. Só que, por exemplo, assim que eu queimei, por exemplo, caiu um plástico derretido lá no meu pé, um exemplo. Nesse momento, o que eu tenho que fazer? Tipo, jogar água, alguma coisa rápida? Porque se eu tentar arrancar o plástico, vai arrancar a pele. Esfriar o tecido com água. Né? Exatamente. Água. Entendeu? Exatamente. Água e água, assim, não água gelada, porque também queima, tá? Nem a pessoa está queimando, vou jogar dentro, vou jogar um balde, vai gelar a pessoa em choque, não. É água mesmo, da torneira, abre a torneira e põe o pé lá embaixo, tá? Qualquer tipo de queimadura em casa, queimei o dedo, queimei o pé, enfim. Água, temperatura ambiente para esfriar a pessoa, tá? Temperatura ambiente, não sei que você mora no Polo Norte, que não é o nosso caso, entendeu? Não vai ter muito problema de jogar água muito fria, não, que vai resfriar o lugar e você vai ter como fazer alguma coisa, tá? Você não pode nunca puxar a pele igual assim. Queimou o pé, caiu o plástico debaixo da água, entendeu, Chico? É dessa maneira. É o principal que a gente vai estar fazendo. É estar molhando mesmo para qualquer ideia. De estar esfriando o tecido. Ok? Gente,
eu queria me estender mais, mas assim, eu vou até marcar um outro momento com vocês depois, porque é uma pena mesmo. Assim, eu coloquei os slides muito bacanas, tá? Assim, está até compartilhando no grupo, depois eu compartilho com vocês, tá? Não sei o que aconteceu, porque a gente tinha que falar de hemorragia, tinha para falar de acidentes com animais peçonhentos, tem um tanto de coisas ainda, tá? Mas só para estar fechando uma coisa aqui, de repente, o que eu gostaria de falar para vocês é sobre atendimento de parada cardíaca, tá? A famosa PCR. Por quê? O mais grave que precisa de atendimento imediato para a gente é isso, né? Eu não sei se alguém já... Todo mundo sabe o que é a parada cardíaca? Ou parada cardiorrespiratória? Vocês sabem o que é isso? Sabe, gente? Nossa, todo mundo em silêncio. Então, vamos lá. Aparentemente deve ser que o coração para, a pessoa desmaia, alguma coisa do tipo, não? Exatamente. Então, a parada cardiorrespiratória ou parada cardíaca é quando o coração para de bater e o pulmão para de ventilar, tá? Então, isso basicamente é a parada coração respiratória da respiração. A gente chama de PCR, parada cardiorrespiratória, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no momento desse é o quê? É encontrar, primeiro, para saber se a pessoa está em parada cardíaca mesmo, tá? Então, como é que a gente faz? A primeira coisa é ver se a pessoa tem pulso. O que vê se a pessoa tem pulso? A gente olha onde? Sempre num vaso grande. Vai olhar assim, todo mundo põe a mão aqui no pulso. No punho. Perto do polegar, aqui, ó. Vocês sentiram o batimento cardíaco de vocês. Façam isso. Estão sentindo? Sim. Graças a Deus, né, gente? Amém. É muito bom. Senão que todo mundo dá viu. Né? Se não sentir, tinha alguma coisa errada. Que bom. Se alguém não sentiu, lascou. Tá errado. Né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, a gente não olha uma parada cardíaca aqui no pulso. Tá? A gente sempre vai olhar onde? Aqui, ó, na carótida, no pescoço. Né? Se vocês puderem abrir a câmera aí, quem puder, né? Só para eu ver como é que vocês estão fazendo, só para vocês verem rapidinho, né? Vocês vão colocar a mão aqui, ó, na orelha, vocês vão colocar a mão bem aqui, vocês vão sentir a artéria carótida estar pulsando. Põe a mão aqui, todo mundo. E você, no caso, né? Estão sentindo? Seria debaixo do osso do maxilar ou não? Aqui, logo aqui embaixo, ó. Ah, tá. Gente, é com esses dois dedos aqui, nunca com o polegar. Tá? O polegar tem pulsação própria. Ok? Estão sentindo? Sim. Que bom, né? O que acontece, pessoal? Quando a gente está sentindo isso, tá? Quando a gente está sentindo essa pulsação, tá? Isso que significa uma parada cardíaca. Um paciente desmaiado, ele tem pulso, ele não está em parada cardíaca, tá? Então, é muito importante saber o que fazer, detectar o paciente está em parada ou não. Então, o que é o paciente em parada cardíaca? Ele não tem pulso, tá? E, efetivamente, também, ele não vai ter respiração. Como é que eu vou ver que ele não vai ter respiração? No caso das mulheres, a respiração da mulher é torácica, então, o tórax não vai estar expandindo, e a respiração dos homens é mais abdominal. O abdômen não vai estar expandindo. Tá? Então, não tem negócio de pôr espelhinho, não é isso. Então, você vai olhar o tórax da pessoa que está expandindo, no caso das mulheres, e o abdômen, no caso dos homens. Tá? Então, se a pessoa não está respirando e a pessoa não tem pulso, quanto? Eu posso ficar no mínimo 10 segundos aqui para ver. Vocês contam devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem pulso? Não. Então, o paciente está em parada cardíaca. Tá? Gente, é importantíssimo a gente detectar essa questão, porque se a pessoa ficar em 4 minutos em parada cardíaca, ela já tem dano cerebral irreversível, para sempre. Tá? Então, se começar a morrer o neurônio, porque falta oxigenação, tá? A pessoa já começa a ter lesão irreversível. De 4 minutos para frente, é só ladeira abaixo. Tá? Por isso que é importantíssimo a gente saber o que fazer com a pessoa nesse momento.
Primeira coisa é botar a pessoa numa superfície rígida. Onde? No chão. Tá, gente? No chão. Ah, eu vou botar em cima da cama? Não. Por que eu não posso pôr na cama? Eu vou fazer uma massagem cardíaca. Se eu for fazer massagem cardíaca, se for mais que as camas de mola, eu vou estar só balançando a pessoa em cima da cama, não vai estar resolvendo nada a massagem. Tá? Então, é no chão mesmo, superfície rígida. Ok? Então, não é hora muito de ficar com frescura, não. Tá certo? Então, coloquei o paciente numa superfície rígida, ok? Verifiquei que ele não tem pulso. Vou estar fazendo o quê? Vou estar entrelaçando as mãos dessa maneira aqui, ó. Estão vendo? Ó, coloquei a mão, por cima, com essa parte da mão, que a gente chama de região hipotenar, tá? Eu vou estar ajoelhando, ao lado da pessoa, vou fazer uma cruz no meio do peito do paciente e vou massagear bem em cima aqui, ó, bem no meio do peito, em cima do externo, tá? Sabe esse osso aqui no meio? Deixando externo. É bem no meio dele, quase em cima do apêndice tifóide. Então, você faz uma cruz e vai fazer massagem aqui no meio. Porque, na verdade, o coração, ele fica aqui, ele não fica do lado esquerdo. Ele fica debaixo do externo com a base voltada para a esquerda. Entendeu? Então, ele fica mais para o centro do que, efetivamente, para o lado esquerdo. A pessoa fala assim, o coração fica do lado esquerdo e está voltado para a esquerda. Ele não está necessariamente do lado esquerdo. Então, você vai fazer massagem aqui, tá? Vai comprimir e vai fazer massagem como, gente? Com o corpo, não é com o braço, tá? Então, a gente vai fazer essa massagem com o corpo. Por quê? A gente vai com o braço, a gente não tem força para estar fazendo isso. Quanto? Tá? Gente, no mínimo 100 vezes por minuto. Tá? Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Até 100 vezes por minuto, essa é a frequência. Então, é muito rápido, é mais de 2 vezes por segundo. Só para vocês terem ideia. E com força, tá, gente? O paciente não está dormindo, ele está em parada cardíaca, né? Ah, eu posso quebrar o tórax do paciente? Posso. Posso sim. Isso já aconteceu? Algumas vezes sim. Mas antes de ter uma pessoa viva com a costela quebrada, tem um defunto íntegro. Simples assim, tá? Então, voltando... Ô, Léo. Oi. Na questão aí que você fala que não é o peso do nosso braço. Então, tipo assim, eu vou colocar todo o peso do meu corpo na... Exatamente. Exatamente. Também que você vai estar ajoelhada e vai botar o peso do corpo, vai fazer com o tórax e não com o braço. Não é assim, não. É assim, ó. Entendeu? É o corpo que a gente vai estar usando. Porque a gente não tem força para fazer somente com o braço, tá? Então, gente, se você tiver com 2 pessoas, tá? Uma vai fazer a massagem e a outra vai fazer a respiração boca a boca, tá? Então, um vai ventilar, até porque todo mundo não tem, até porque não tem, digamos assim, ninguém tem ambu em casa, né? Se alguém tiver um ventilador manual, é o ambu, que é isso aqui, ó. Se alguém tiver um ambu desse aqui em casa, ótimo, tá? Mas ninguém tem uma coisa dessa em casa, né? Então, a gente vai estar usando, obviamente, né? Não é muito comum, ninguém tem isso na bolsa, né? Então, a gente vai estar fazendo respiração boca a boca mesmo, tá? Ah, mas pode pegar isso, pode pegar aquilo, gente, a chance é baixíssima, né? Ainda mais se for dentro de casa, vai ser uma pessoa próxima a gente, né? Eu acho assim, nada tem mais valor para mim do que você ajudar a salvar a vida de uma pessoa, né? Eu acho que, afinal de contas, esse é um dos princípios básicos da sobrevivência, da gente poder fazer diferença na vida de alguém, tá? Então, a gente faz 30 massagens e a pessoa sopra 2 vezes na boca da pessoa, tá? 32, 32, 32. Faz isso 4 vezes. Aí vê se a pessoa voltou a respiração. Não voltou? Continua a massagem. E se eu estiver sozinho? Como que eu faço? Gente, imagina você. Tá? Você não ventila a pessoa. Você faz só massagem cardíaca. Tá? Por que eu estou falando isso? Você faz só massagem cardíaca. Porque se você estiver sozinho, não vai adiantar nada você ventilar se não tiver circulação, tá? Então, sozinho, como é que eu faço, Léo? Não sei, você faz massagem, grita, esmurra a porta, tenta acender o celular, põe no viva voz,
faz um monte de coisas. O que não pode, quando a pessoa parar, você não atender ela e ir para o outro lado, tentar chamar ajuda, chamar não sei o quê, e voltar de 4 minutos, você vai somente retirar o corpo. Tá? Isso é muito importante, gente. E quando alguém acidenta, normalmente chega todo mundo perto, mas ninguém faz nada. Ó, tá ruim, tá mesmo. E não faz nada, né? Até no hospital, algumas vezes, quando tinha uma parada, né? Eu vou buscar o carrinho, eu vou chamar o médico, eu vou fazer isso. Gente, o paciente está aqui precisando de vocês. Entendeu? Vamos organizar a coisa? Então, o mesmo raciocínio vai servir para dentro de casa. Então, se você tiver com o paciente ali em casa, tá? Vocês façam o quê? Vão massagear o paciente. Se eu estiver sozinho, eu vou chutar a porta, eu vou trazer o celular para perto de mim. Por quê? Se eu ficar 4 minutos sem atendê-lo, já não tem muito mais jeito, não. Quanto tempo vocês acham que vocês vão pegar? Você detectou a parada. Primeira, quanto tempo o paciente está parado? Você não sabe. Né? Eu só tenho um parâmetro mesmo se o paciente está quente ou não. Eu vou chamar. Sim, pode sim, Kelly. Então, depois que a pulsação volta, pode para a pressão. Deve. Né? Tem até uns vídeos, gente, porque eu não sei se eu falei isso, mas tem até uns vídeos muito engraçados na internet. Né? A gente só faz RCP, essa massagem cardíaca, em paciente inconsciente. Se o cara está conversando com você, obviamente o coração dele está batendo. Entendeu? Então, falando que eu vi um vídeo muito engraçado uma vez, o cara lá batendo, e a mulher, não, deixa eu te salvar. O cara, não, me larga, empurrando a mulher, e ela insistindo em fazer massagem nele. Parabéns, um absurdo o negócio. Né? Então, gente, né? Eu acho que o óbvio tem que ser dito, mas se a pessoa está em parada cardíaca, ela está deitada, desacordada e pronto. Entendeu? Ela não tem pulso. O paciente está conversando, obviamente tem pulso. Né? Não tem que fazer compressão. Né? Então, gente, por que eu estou falando? Voltando ao que eu estava dizendo, imagina o tempo de você detectou a parada, você for pegar o telefone, a pessoa vai te atender, você vai explicar o caso, até que você volta. Vocês acham que não demora muito mais de 4 minutos? Não. Eu acho que demora, com certeza. Então, daí é importante vocês chegarem na hora, pessoal, e fazerem isso. Essa é a ideia preponderante para a gente chegar e estar resolvendo essa questão. Entendeu? Então, Léo, mas como que faz essa respiração boca a boca? E eu sempre quis saber, mas eu não sei o que eu faço. Gente, toda vez que me faz isso, me dá ódio desse slide, de ter agarrado esse slide. Mas vamos lá, eu vou fazer um outro só para estar mostrando para vocês. Nos homens, nos adultos, como que a gente faz? Você vai tapar o nariz, tá? Vai colocar sua boca sobre a boca dele e vai soprar para dentro. 2 vezes. Você inspira e sopra. Então, no adulto, você tampa o nariz dele e sopra em cima da boca dele. Você coloca a sua boca em cima da boca dele. No caso de uma criança, o que você faz? Você coloca a sua boca em cima da boca e do nariz dele. Tá? Você faz basicamente dessa maneira. E no caso da criança também, né, como eu falei com vocês, a frequência para leigos é a mesma, só que na criança tem 2 maneiras de fazer criança. Você coloca ela na sua mão e faz com os polegares a massagem no mesmo lugar, no meio do tórax, do mesmo jeito, ou você coloca as mãos em volta do tórax dela e faz assim com os polegares, tá? Pressionando o tórax dela também. Na mesma frequência de 30/2. No caso para leigos e crianças, a gente faz do mesmo jeito, tá? Então, no adulto é assim, você tampa o nariz e sopra sobre a boca, e na criança você tampa o nariz e a boca e faz assim, tá? Então, no caso deles, vão os dois, tanto para criança quanto para adulto, né? A gente tem, eu vou fazer depois um aulão para vocês, né? Vou ver o que aconteceu com esse bendito, esse slide aqui, né? Que tem vídeos num laboratório, uma demonstração prática. Eu acho isso muito importante mesmo, para vocês estarem pegando essa questão, né? Porque só falando assim fica estranho, né? A gente não poder estar demonstrando, porque assim, quando você vê uma coisa acontecendo, a chance é muito maior, tá? Mas só da ideia de vocês estarem entendendo, né? O que aconteceu, o que fazer, principalmente quando fazer, é o primordial, tá? Porque até no fechamento da apresentação que eu havia feito para vocês, a gente tem que sempre pensar uma coisa, que é a técnica do chá, né? Que todo mundo deve saber disso já. O que é o chá? É o conhecimento, habilidades e atitudes. Nós temos que ter essas 3 coisas para efetivamente estar podendo estar ajudando alguém numa situação de urgência e emergência. Conhecimento por quê? Então, conhecimento você tem que saber o quê? Por exemplo, eu já aprendi hoje que não se pode usar pasta de dente em queimadura.
né? Eu sei que não pode fazer isso. Esse é o conhecimento. Habilidade é o quê? É você saber passar uma outra pomada, né, no lugar onde vai fazer a queimadura. E qual que vai ser a terceira atitude? Você querer fazer isso. Porque se não seguir esses passos, não tem jeito. Que, por exemplo, assim, deixa eu perguntar. Quem não sabe nadar aqui do grupo de vocês? Quem não sabe nadar? Eu não sei. Não sabe, Maria? Ó, eu tenho um livro muito bacana que ensina a nadar, tá? Rapidinho, curtinho, 15 folhas. Você pode ler o livro e pular na piscina que você vai nadar. O que você acha que vai acontecer se você ler meu livro e pular na piscina? O que você acha que vai acontecer? Vai afogar. Vai morrer afogado. Pois é. Ou seja, o conhecimento sozinho não quer dizer nada, né? Digamos assim, tá? Então, você precisa o quê? Você precisa ter aula de natação para você, mesmo que você estude toda a técnica que você domine, para você saber nadar. E mesmo assim, então, isso é a habilidade. Agora, mesmo assim que você saiba todas as técnicas, você saiba nadar, se tiver alguém se afogando e você não quiser ajudar essa pessoa, vai adiantar alguma coisa saber nadar? Não. Isso é atitude. Entendeu? Então, por isso que você tem que ter o conhecimento, tem que ter a habilidade e a atitude para poder fazer diferença na vida de alguém. Tá? Então, essa é a ideia básica da gente prestar atenção efetivamente, né? Digamos assim, para poder estar fazendo diferença na vida de uma pessoa. E tanto na RCP, né, nas hemorragias, na queimadura e até no engasgo, como eu falei com vocês, que eu ia falar ainda outras coisas aqui, né? E mais uma vez eu peço desculpas em relação à questão do slide aí, tá? A gente tem que pensar que a atitude da gente vai fazer toda a diferença nesses momentos. E principalmente se a gente não souber o que fazer, a gente chama ajuda, tá? Você, por exemplo, viu um acidente automobilístico na rua, o pessoal está lá caído. Cara, eu não sei o que fazer. Liga para os bombeiros, afasta o pessoal e chama alguém que saiba, tá? Porque na boa intenção de ajudar, e eu sei que todo mundo tem ótimas intenções para ajudar, a gente acaba causando uma coisa pior para o paciente, não vai ser mais ruim, tá? Bom, então eu falar sobre desmaio, né? Então, Shirley, é uma coisa que estava realmente no desmaio, né? Para eu estar falando aqui. Vou falar rapidamente, então, tá? O que acontece no desmaio? Efetivamente, como é que a gente sabe que a pessoa está desmaiada e não está em parada? Gente, agora vocês já sabem. Né? Como é que eu sei que a pessoa está só desmaiada ou a pessoa está em parada cardíaca? Quem pode me dizer? Está respirando e com o coração batendo. Isso aí. Tá desmaiada. Então, a pessoa desmaiada não está parada. Ok, gente? Então, nada de ficar apertando o peito numa pessoa que está desmaiada, não, viu? Por favor. Né? Então, o que está acontecendo? Gente, alguém falou assim, responde minha pergunta, mas eu não consegui ler tudo. Desculpa. Entendeu? Eu não vi as perguntas. Se vocês puderem fazer pergunta oralmente, eu vou ajudando vocês. Então, no desmaio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Eu costumo dizer assim, primeira coisa, a gente vê se a pessoa está realmente desmaiada. Olha, por que você está falando isso? Gente, o que eu já vi de gente simulando desmaio, assim, parece que eu estou contando piadinha aqui, mas não estou, tá? Às vezes chegava os outros no hospital, a pessoa lá desmaiada, né? Às vezes chega uma mãe desesperada com alguém, um pai, minha filha está desmaiada e não está respirando. Aí você vai e olha a pessoa, ela está com a pressão normal, respiração normal, corada. Aí você vai e tenta um teste específico de desmaio. Você vai tentando botar o dedo no olho dela. A pessoa vai e faz assim, e não deixa. Fala, você está desmaiada, né? Sei. Entendeu? Aí tem que dar uns tapas. Pois é. Eu não ia falar isso não, Chico. Mas, como você disse, né? Não cabe a mim dar tapa, então vamos lá. Né? Dá vontade, sim. Eu falo com você. Mas, né? Não vou entrar muito nesse mérito, não. Se a pessoa está desmaiada, o que acontece? Né? Que eu também eu ia falar de convulsões também. Né? Se a pessoa está desmaiada, efetivamente você vai olhar primeiro se ela não está parada. Né? Então, ela tem pulso? Tem. Tá? Está respirando? Tá. Menos mal. Uma hora ela vai estar voltando. Tá? Mas mesmo, então, a gente tem que ficar
tranquilo com isso. Devo chamar alguém? Sim. Por quê? Eu não sei se ela está parada, se ela está desmaiada naquele momento, mas pode ser que estar parando e você não dá conta disso. Então, mesmo assim, se você olhar isso, você vai chamar um serviço de urgência no momento. Eu aconselho vocês a chamarem, tá? Mas não é para estar desesperando. Outra coisa, né? Vocês já viram alguém ter convulsão? Alguém já viu paciente convulsionar? Já viram, pessoal? Então, o que Eu acontece? não. Oi? Já, e é muito feio. Exatamente. Tá? A convulsão, pessoal, né, é outra coisa que eu iria abordar também. É muito importante a gente tá vendo essa questão, justamente porque as pessoas têm muito preconceito contra a convulsão. Tá? Porque, basicamente, o que acontece na convulsão? Na convulsão é um descontrole elétrico do cérebro. Porque, por exemplo, para mim mexer o braço, o que acontece? Eu mando comando, braço, mexa. Eu consigo fazer isso com o braço e consigo voltar. Quando está acontecendo a convulsão, é como se fosse um curto-circuito no cérebro. Então, os impulsos vêm todos ao mesmo tempo. Então, a pessoa começa a se debater. Tá? Eu falo isso, gente, porque muitas pessoas têm epilepsia, né, que a gente chama também hoje de disritmia, tá? E vai acontecer o quê? A pessoa perde o controle dos esfíncteres, então a pessoa começa a salivar em excesso, a pessoa às vezes urina, às vezes defeca na roupa, porque ela perde o controle de todos os esfíncteres. E tem um absurdo de gente que achar que a baba da pessoa, que a saliva, pega a convulsão. Gente, eu falo assim, por que eu digo que é um absurdo? E tem coisa que a gente tem que falar, porque já houve caso de um paciente que teve uma convulsão em via pública, caiu com a cabeça dentro de uma poça d'água e a pessoa morreu afogada nisso aqui de água, porque não teve um filho de Deus que chegou e tirou ela da água, porque achou que a baba pegava. Gente, problema neurológico não pega. Isso é impossível de acontecer. Tá? Então, é muito importante estar falando isso para vocês aqui, vocês ajudarem essas pessoas na hora que tem a convulsão. E a principal coisa que acontece é um desmaio, né? Indo para a pergunta da Chile aí. Tá? Então, quando acontece um desmaio, efetivamente dizendo assim, tá? A gente tem que fazer o quê? Primeiro, ver se a pessoa não está parada. Se ela estiver convulsionando, a pessoa fica lá debatendo, o que você tem que fazer? Você vai afastar as coisas da lateral dela, tá? Não coloque o dedo na boca dela, não façam isso, tá? Porque ela pode cortar mesmo o seu dedo, acontece isso, tá? Vai lateralizar a cabeça dela, porque se ela vomitar, ela não vai engolir, vai se focar no próprio vômito. Então é importante que a gente faça isso. Não tente segurar a pessoa, você não vai conseguir, tá? Ela está com descarga adrenérgica muito forte, tá? A pessoa está lá, eu vou segurar, ela não está fazendo aquilo que ela quer, não, entendeu? É só você afastar, não deixar ela bater, nada, não deixar ela se machucar, olhar a questão do vômito, lateralizar a cabeça dela, caso ela vomite, para não aspirar o vômito. E, normalmente, toda crise convulsiva, via de regra, vai acabar assim, 2, 3 minutos, no máximo 5. Se a crise ficar repetitiva há muito tempo, aí sim você pode preocupar. Mas eu digo que 98% dos casos, a gente tenta facilitar isso. Não dá para estabilizar a cabeça, ela vai mexer muito, entendeu? E ela pode girar o corpo com um movimento compensatório e bater alguma outra coisa. Você pode tentar segurar, não deixar que ela bata. A ideia é não deixar ela machucar, entendeu? Basicamente isso. E esperar a crise passar. Porque diversas coisas, gente, né? Estou tentando não me estender muito aqui, que eu podia ficar falando até amanhã só de convulsão aqui, né? Que é uma área que eu gosto muito, digamos assim. A gente tem que ver muitas vezes o paciente tem convulsão. Por exemplo, né? Quem que já viu uma crise convulsiva acontecer perto aí? A Marcela falou que já viu. Quem mais viu aí? Thalita também viu. Alguém mais? Fabiana, o Edson, Ana Paula, muita gente já viu, né? Tatiane, né? Como que vocês viram isso assim? Aconteceu ligado a quê? A pessoa foi depois de uma queda? Ou a pessoa já tinha algum problema? Como é que vocês viram a situação? Quem pode fazer esse relato para mim rapidinho aí? Como é que foi a situação? Meu amigo do ensino médio esqueceu de tomar o remédio de epilepsia, na verdade passou do horário, e daí ele teve uma crise na escola, o professor de educação física era a única pessoa que sabia o que fazer, então ele parou a crise. Não parou não, na verdade ele evitou que alguém enfiasse o dedo na boca dele, todo mundo queria evitar enfiar o dedo na boca dele. Pois é, né? Mas então, gente, porque normalmente tem diversos graus de disritmia.
Tem uma coisa que chama de pequeno mal com ausência. Ah, lembro que o gestor, realmente. Isso aí acontece sim, Edson. Estou vendo aqui. Normalmente, gente, o grau mais leve, né, a gente chama assim, a pessoa chama de pequeno mal com ausência. Não sei se vocês já ouviram isso. Pequeno mal com ausência acontece assim, a pessoa está normal, parece que dá um pau, eu estou conversando, fica assim. Aí eu volto. Eu fiz de propósito, tá? Não foi a internet que travou, não. Entendeu? O que acontece, gente? Esses pequenos detalhes, eles são acionados por gatilho. Emoções, às vezes gatilhos visuais, de ver televisão, ver alguma luz muito forte, acontece isso. Então, a pessoa que tem esse problema, efetivamente, a gente tem que descobrir o que vai causar esse gatilho para, efetivamente, a gente estar podendo evitar ele e ajudar a pessoa, tá? Então, assim, basicamente a crise passa, a pessoa fica com muita vergonha depois, então tenta evitar aglomeração, tenta ajudar, sempre é bom que alguém fique ao lado dessa pessoa para ajudar ela, tá? Levá-la para um lugar mais tranquilo e a crise vai passar, né? Agora, normalmente a pessoa ou teve alguma emoção mais forte ou então não está tomando medicamento de maneira correta. Isso é muito comum estar acontecendo assim. A pessoa realmente não está tomando o medicamento de maneira correta. Então, até isso, a gente tem que pensar efetivamente como que a gente vai estar agindo frente a esse paciente, entendeu? Então, isso também a gente tem que estar pensando como que a gente vai estar resolvendo. Mas, basicamente, é isso. Tenta evitar a pessoa de se machucar, não colocar nunca o dedo na boca dela, tá? E lateralizar a cabeça de modo que ela vomite. Nesse caso, ela vai vomitar ou salivar, ela não engula aquilo ali e causa uma asfixia, uma aspiração, que pode causar N problemas para ela, inclusive até uma pneumonia, caso ela saia disso depois, tá? Então, a gente tem que pensar em todas essas questões. Joia? Gente, assim, eu estou muito chateado, porque assim, não deu era para eu falar muito mais coisas, tá? Professor, Oi? eu só queria fazer uma pergunta. Eu gostei muito da aula e eu fiquei com vontade de aprender os primeiros socorros, que eu não aprendi todos. Bom. Tem uma matéria da enfermagem que chama Primeiros Socorros, acho que é Uni 120. Ela tem pré-requisito? Não. É uma disciplina comum a todos os cursos, né? Na enfermagem, a gente não oferece ela por quê? Porque a gente tem urgência e emergência no 8º período com 80 horas, né? Sim. É porque eu sou da psicologia, então lá não tem nada diretamente. Então, para mim, a melhor seria, no caso, o primeiro socorros, né? Conversem com o gestor de vocês, entendeu? Se ele quiser oferecer a disciplina, inclusive eu dou essa disciplina, está à disposição, entendeu? Para mim vai ser um prazer, eu nem gosto do assunto, né? Então a ideia é essa, né? Aí eu dando problema para meus colegas aí, ó, fazendo pulga atrás da orelha deles. Gente, alguma pergunta? Alguém que perguntou alguma coisa? Eu vi que a Fabiana perguntou alguma coisa, eu não respondi. O que foi, Fabiana? Eu não consegui ler. Pessoal? Pessoal? Léo, no caso, assim. Então, parece que quando a pessoa desmaiar, eu vou deixar ela lá, não preciso só observar se ela está respirando ou se ela vai voltar sozinha. Normalmente acontece isso, não é largar lá, você não morreu, não deixa para lá. Não, né? Vamos olhar, porque de repente a pessoa pode estar caindo, de repente a frequência cardíaca dela com o tempo, entendeu? 95% dos casos, o desmaio ela vai voltar depois. Porque o desmaio é como se fosse assim, digamos assim, um disjuntor desligou, vamos desligar a chave geral para a gente não ter maiores danos. Então, deixa o corpo descansar, né? Ele melhorar aquilo que está passando para ele, também pode estar fazendo isso. No caso de desmaio, né, quando a pessoa tem uma hipotensão, por exemplo, né, que é uma... eu estou vendo, alguém colocou aqui, ó, o Robert, né? A gente levantar as pernas, acontece isso sim. Quando a gente levanta as pernas, a gente melhora o retorno venoso. Então, se melhora o fluxo sanguíneo cerebral, a pessoa também volta mais cedo. Por exemplo, tem uma dica para quem tem idoso em casa, alguma coisa assim. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já aconteceu de levantar correndo da cama, levantar correndo e ficar zonzo? Tem que sentar no banheiro, tem que sentar depois. Já aconteceu isso com vocês? Já, né? Eu toda vez. Você sabe por que acontece isso? Você sabe me dizer? Sabe por quê, gente? Tem uma coisa que chama hipotensão postural. O que acontece isso? Se eu fosse fazer uma pergunta para vocês, quando vocês acham que a pressão arterial é mais alta? Quando eu estou em pé, quando eu estou deitado ou quando eu estou sentado? Quando acham que a pressão arterial é mais alta? Em quais situações? Deitada também, eu acho que é deitada. Ela está mais alta?
Eu acho que é em pé, não? Eu acho que é em pé. Em pé. Quem acha mais aí? Vamos ver as opiniões. Eu acho que é deitar, que toda hora que eu vou levantar dessa tonteira. Gente, mas é verdade, tá? Vias de regra, a pressão arterial, não, a pressão arterial, ela vai ficar mais alta quando a gente está deitado. Gente, então quer dizer, por que eles mandam repousar para baixar a pressão? Não é isso não, tá? São coisas diferentes. Imagina o que eu estou falando, imagina quando eu estou deitado, o coração está bombeando sangue para onde? Para baixo, para a cabeça e para o pé. Concorda comigo? Quando eu fico em pé, o que acontece? Se eu ficar em pé, ele passa a bombear o sangue para baixo. Vocês entenderam? Então, facilita a vida do coração. Ó, eu estou em pé, o sangue vai para onde? Para baixo. Tá? Então, isso facilita a vida. Então, quando a gente está dormindo, a pressão está estabilizada. Quando a gente levanta rápido, o que acontece? Esse diferente de potencial, isso dá uma leve hipóxia. Então, falta sangue no cérebro, momentaneamente. Por quê? Você facilitou, então sua pressão cai um pouquinho. Isso a gente fica zonzo. E são alguns segundinhos que a gente fica zonzo. A gente senta e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o coração equilibra de novo, equaliza a pressão e volta ao normal. Só que isso é muito perigoso para quê? Para idoso. Tá? Então, né, quem mora com algum idoso ou tem avós, alguma coisa, mora com uma pessoa idosa, é muito importante que eles nunca levantem da cama de uma vez só. Então, ele sempre levanta da cama, senta, fica um minutinho ou dois sentado, espreguiça, aí sim ele levanta. Porque é muito comum o idoso levantar, ir ao banheiro, chega no banheiro, ele fica zonzo, bate lá e bate a cabeça e depois dá problema. Tá? Pode quebrar fêmur, né? Ter um traumatismo craniano porque caiu no banheiro. O banheiro é um lugar que tem muitas coisas, muita superfície dura para o idoso estar se machucando. Tá? Então, esses cuidados a gente sempre tem que ter e tem que explicar às pessoas também como agir. Tá joia? Mais alguma pergunta, pessoal? Você tem alguma coisa para nos dizer em caso de acidente com pimenta, por exemplo? Criança pôs pimenta na boca, alguma coisa assim? Então, leite. Tá? A maioria das pimentas, a maioria dos que nós temos aqui é tomar leite. Tá? Tomar água não vai adiantar muito, entendeu? Né? A maioria delas, alguns falam que tomando cerveja, também já ouvi falar casos que cerveja também ajuda a tirar. Tá? Eu não tomo cerveja, então não sei te dizer, mas já ouvi relatos que, né? Mas basicamente é leite, né? Que você dá, ele ajuda a neutralizar a capsaicina, que é a parte que faz arder da pimenta, efetivamente assim. Tá? Pessoal, tá quase o horário de começar as aulas, entendeu? Então, assim, eu vou ter que dar uma encerrada aqui. Mais uma vez, eu peço desculpas, tá? Porque era para ser muito mais estruturado. Tem um slide bacaninho, bonitinho, com vídeo, né? Porque eu acho que quando a gente vê a coisa fica muito mais fácil, mas a ideia em si foi abrir essa semana de troca de experiência, né? E, principalmente, assim, tirar um pouco das dúvidas de vocês, né? Porque, voltando a dizer, eu acho que o principal nessa hora é a gente saber o que fazer, né? E, efetivamente, numa hora dessa, que você pode ajudar alguém no momento que a pessoa não tem ninguém que possa acudi-la, digamos assim. Tá?